E o assunto hoje no quadro Viver Bem é a endometriose, uma doença que deixa muitas mulheres desesperadas por uma série de sintomas, mas principalmente pela possibilidade de não poderem ter filhos. E para falar sobre isso, eu converso agora com o Dr. Ricardo Lucas, que é o chefe do Serviço de Ginecologia do Hospital Geral de Goiânia, o HGG. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. E aí, falar desse assunto dolorido, né? Explica pra gente já o comecinho de tudo. O que é a endometriose? Bom, a endometriose é a presença do tecido endometrial, que é a camada mais profunda do útero, fora do sítio habitual dele, que é dentro da cavidade uterina. Então, existem diversas teorias para explicar isso, mas a teoria hoje mais aceita é a teoria do defeito imunológico. Você tem... Então a gente tem assim, um refluxo do sangue menstrual em algumas mulheres, isso é comum, o refluxo, mas em algumas mulheres, essas mulheres que são portadoras da doença, o endométrio, ao invés dele ser varrido da cavidade por células e por fatores humorais, essas células fazem um trabalho oposto. Elas fazem com que essas células endometriais provenientes do útero se adiram lá, haja adesão e proliferação, e aí você tem nódulos, você tem cistos ovarianos e desenvolvendo aderências pélvicas e alterações da anatomia normal dos órgãos genitais internos. Doutor Ricardo, eu estava dando uma lida sobre esse assunto. Às vezes as mulheres confundem a endometriose com algum outro problema, porque parece que é tanta dor, né, que procura um outro tipo de médico que não o ginecologista? Sim, o diagnóstico ele pode ser clínico inicialmente e às vezes ele pode ser retardado, porque os sintomas, o sintoma principal, que é o sintoma de dor pélvica, ela é um sintoma muito inespecífico, é uma dor que é difusa, ela não é característica, ela não tem uma característica assim, patognomônica, uma característica própria da doença. A gente pode falar que é aquela dor no pé da barriga? Exatamente. Aquela que dor... fica ali, que fica incomodando? Exatamente, Lira. É aquela dor no pé da barriga, embaixo do ventre, e é inespecífica, pode ser confundida com outras doenças, como, por exemplo, a síndrome do colo irritável, obstipação crônica, entre outras doenças. E aí as pessoas, às vezes, as mulheres levam um tempão para descobrir que é endometriose. Sim, o diagnóstico ele pode ser retardado por esse motivo. Mas, hoje em dia, assim, nós já dispomos de vários recursos, além da clínica, de uma boa anamnese, de uma boa consulta, de um bom exame clínico. Nós já dispomos de ultrassonografia para mapeamento dessas lesões e também, algumas vezes, de ressonância nuclear magnética. Assim, é importante relatar que a dor principal, que a gente chama de cólica menstrual, na pessoa que é portadora de endometriose, ela é um pouco diferente. Mulheres que atualmente têm cólicas menstruais, mas na mulher portadora de endometriose, a cólica menstrual, ela vem um pouco antes do período menstrual, durante o período menstrual e no período intermenstrual também. Então, esse é um alerta para a população. Nem todo mundo que tem cólica menstrual é portadora de endometriose. Mas quem tem endometriose, a cólica menstrual é um pouco diferente. Isso pode surgir em qualquer momento da vida, claro, a partir nesse período fértil? É raro antes de acontecer a primeira menstruação das mulheres, que a gente chama de menarca, e é muito incomum também após a menopausa. Por quê? Porque a doença depende do estímulo do hormônio estrogênio, principalmente. De ter ali o óvulo para... Exato, o óvulo produz estrogênio e esse hormônio feminino, ele é um dos responsáveis pela proliferação, manutenção da doença. E tem cura, tem tratamento? Como é que funciona isso aí? O tratamento ele pode ser clínico e pode ser cirúrgico. O que vai direcionar a classificação da doença, se é uma doença mínima ou leve, normalmente nós optamos por tratamento clínico. Se é uma endometriose moderada a grave, esses casos, na maioria das vezes, são casos cirúrgicos, tratamento cirúrgico. E o que vai também determinar o tratamento são principalmente dois sintomas, que é dor e infertilidade. Então, se nós temos uma paciente que tem muita dor, nós temos que avaliar qual seria o melhor tratamento. E de repente tenta engravidar e não consegue também, pode ter essa situação, né? Exatamente. A endometriose,
ela atinge 10% da população, globalmente falando, 10% das mulheres, mas ela pode chegar a 50% em clínicas, por exemplo, de infertilidade. Agora, é importante ressaltar o seguinte, as mulheres portadoras de endometriose, elas não são estéreis, pelo contrário, elas são férteis, mas elas têm uma subfertilidade. Então, assim, não quer dizer que mulher que é portadora de endometriose não pode engravidar. Ok, doutor. Muito obrigada. Eu gostaria de dar um pequeno recado. Tá, pode falar. Gostaria de convocar os médicos ginecologistas do estado de Goiás para a nossa 44ª jornada de ginecologia e obstetrícia, que será realizada entre os dias 29 e 31 de março e lá no Casus Hotel. Obrigado. Ok, muito obrigada. Então esse aí foi o Dr. Ricardo Lucas que falou sobre esse março amarelo e esse problemão aí que é a endometriose. Só, olha só, para lembrar que no sábado, agora dia 30, vai acontecer em 70 países a Endomarcha, inclusive aqui em Goiânia. O encontro para a Marcha Mundial pela Conscientização da Endometriose vai ser a partir das 9 da manhã na Praça Cívica, bem em frente ao Coreto. Em seguida vai ter uma caminhada ali pela Avenida Goiás até a Praça do Bandeirante. Doutor, muito obrigada pela presença. Um grande abraço. Até mais. Eu que agradeço.